Pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Efésios capítulo 6, versículo 12. Este versículo, ou esse texto, a partir do versículo 10, em que Paulo exorta os cristãos de Efésios, e ele começa dizendo: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor na força do teu poder. E porque veio à baila esse texto que fala sobre a armadura de Deus, sobre as questões espirituais, porque ficou tão desusado ultimamente, tão fora de questão as questões espirituais, onde o cristianismo tem vivido um ativismo ferrenho, voltado para um antropocentrismo, um humanismo, e o homem torna-se o centro da questão. Também porque veio à baila esta questão. Porque eu assisti ontem novamente, pela segunda vez. No sábado eu já havia assistido, e quando foi ontem com o esposo da minha sobrinha, voltei a assistir porque falava com ele. Estou falando de um filme chamado Nefários. Olha, e este filme, há muito tempo eu não me vejo tão impactado com uma trama. Eu nem sei falar se é de suspense ou de terror, embora algumas legendas eu ouvi dizer que é de terror. Mas o que me chamou a atenção foi a profundidade que quis expor, do paradoxo que eu poderia dizer nas realidades tão diferentes, da realidade tangente, da realidade visível e do mundo tido como abstrato, da realidade invisível, ou seja, do mundo espiritual, onde um homem desde novo foi possuído por um demônio, e esse demônio o levava a cometer vários crimes. Mas uma pergunta que não quis e não quer calar: a quem mais o demônio estava usando? Aquele que estava prestes a morrer numa cadeira elétrica? Ou o séptico psicólogo ou psiquiatra que estava fazendo uma avaliação e uma cariação com ele? E tantos temas que foram colocados em pautas, tais como falando sobre o aborto, onde na normalidade ele escancara as mazelas, as feridas deste mundo, onde esse mesmo psiquiatra havia combinado com sua esposa que extirparia do ventre dela a vida do seu próprio filho. Enfim, eu não quero nem dar spoiler deste filme. A grande realidade é que é uma contradição tão grande, em que, infelizmente, no mundo espiritual, nós estamos tão distantes deste mundo espiritual, onde o príncipe deste século, como nós lemos em 1 Coríntios capítulo 4, me parece, versículo 4, que o príncipe deste século cegou o entendimento do homem. A grande realidade é que hoje nós vemos as coisas com tanta naturalidade. Veio um clérigo, um padre, que não acreditava em exorcismo, mas poderia também ser um pastor. E quantos pastores não acreditam? E quantos sequer não acreditam que existem as forças malignas deste mundo tenebroso, as forças de Satanás que imperam. A grande realidade é que, por incrível que pareça, eu passei a ficar comovido com aquele pobre escravo daquele homem que cometeu tantas atrocidades e agora estava sendo barbaramente, cruelmente levado à cadeira elétrica por aquele espírito maligno que habitava em seu corpo. E esse debate entre os dois, entre o psicólogo e esse espírito maligno, foi algo também que me chocou muito, com as realidades que são tão profundas, onde esse mundo, o príncipe deste século, tornou-se tão normal, e como parece tão cíclico, já que falei sobre o aborto,
Me lembro muito bem que ele falava que antigamente, na idade antiga, na era antiga, havia um deus chamado Moloque, em que as crianças eram colocadas e realmente nós temos textos bíblicos falando sobre isso, e não só na própria Bíblia, mas história, ainda hoje, quantas crianças são sacrificadas. E ele fez uma espécie de uma analogia abordando sobre o aborto, como se fosse também oferecido a esse deus Moloque. Enfim, assim como também ele fala sobre a mãe desse psiquiatra que foi bastante suscetível, ambicioso, foi ganancioso e contemporizou a morte pela eutanásia da sua mãe. Enfim, é muito difícil porque é importante que se veja este filme para que nós venhamos olhar as realidades distintas de um mundo secular, de uma igreja tão desprovida das questões espirituais, o que nós comumente chamamos de batalha espiritual. Na contramão dos fatos, existe tantos exageros em alguns núcleos cristãos ao falar, ao debater nessa questão de batalha espiritual, onde veem demônios territoriais e veem tanta celeuma. Mas a grande realidade é que, indiferente das generalizações e dos exageros, existe, o diabo existe e ele é mau. E ele veio justamente para destruir. E é profundo esse filme chamado Nefários. A grande realidade é que esse homem, usado por Satanás, acabou sendo levado à cadeira elétrica. O que muito me chocou foi saber que aquele que havia consentido com a morte do mesmo também não era nenhum santo. E quantos de nós não agimos da mesma forma na normalidade do dia a dia? Quando tomamos atitudes influenciadas por Satanás, uns em maior quantidade, outros em menores quantidades. Mas a grande realidade é que Satanás, como está escrito na carta escrita por Pedro, 1 Pedro, me parece que capítulo 5, onde que testifica: sejam sóbrios e vigiai. O diabo anda ao vosso derredor, bramando como um leão disposto a tragar quem quer que seja. Eu não quero dar muito spoiler, volto a dizer, sobre esse filme, mas vale a pena assistir para que nós possamos ver como é profundo a coisa e como esse mundo jaz no maligno. Em algumas partes ficou claro na questão da eutanásia, na questão do pré-julgamento. E, por exemplo, quantas vezes nós vimos alguma pessoa cometer uma atrocidade, o que realmente quem assim faz é porque deu lugar ao diabo. Tem que ser evidentemente tem que ser avaliado e julgado. Mas eu sou contra a pena de morte, é uma razão a mais, justamente por causa disso. Até mesmo porque a morte daquele que matou um dos nossos entes queridos não vale a pena, não vale, ou melhor dizendo, que a morte de um pústula não vale, não tem o preço da morte de um ente querido. Nós não devemos, aquele que não criou não tem o direito de matar, só há um que pode matar, e esse é senão o próprio Deus. Mas pior do que mandar alguém para uma cadeira ou uma injeção letal ou qualquer coisa do gênero é matar uma criança no seu ventre. Mas essa é a lei deste mundo, que simplesmente sempre foi contra tudo que preconiza esse livro sagrado. Que nós venhamos cada vez mais voltar à essência do Evangelho. Volto a dizer, não com os exageros, não com as generalizações que eu tenho visto, o que tem banalizado por demais essa questão da luta espiritual, ou seja, da batalha espiritual. Mas que nós venhamos a ser sóbrio e vigiar, vestindo, como está escrito no livro de Efésios, a armadura de Deus, tendo o capacete da salvação, tendo a couraça, tendo a espada, que é a própria palavra de Deus, calçando o Evangelho com a preparação, calçando com as sandálias do Evangelho da paz, enfim,
para que possamos estar sempre anunciando que ao mundo é contraditório, a luz de Deus para este mundo, lutando contra as hostes deste mundo tenebroso. Para que fique bem dentro do contexto, eu vou voltar a reler aquilo que eu estou expondo, o que infelizmente para tantos se tornou apenas uma questão utópica, uma questão litúrgica e não uma questão espiritual. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, sim contra principados e contra potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau, havendo feito tudo para ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Infelizmente, isso se tornou tão obsoleto, tão supérfluo, apenas um texto religioso, e não uma realidade que pode mudar nossas vidas e evitar tantos transtornos, quando nós nos fortalecemos através da oração, da consagração e da ideia cativa nas verdades tangentes às Sagradas Escrituras.